Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Ellen Lima e vou estar com vocês aqui no módulo Documentação, Controle e Ferramentas para a Qualidade na Produção Alimentar. Eu espero que a gente tenha um módulo excelente, que vocês consigam esclarecer todas as dúvidas de vocês sobre documentação, tá? É um tema muito pertinente para a área de unidades de alimentação e nutrição, e essencial, na minha opinião, também. E antes de a gente começar com esse tema, eu vou me apresentar. Gente, eu me chamo Ellen Lima. Eu sou nutricionista. Antes de começar a falar da minha formação, eu vou dizer a vocês que eu sou pernambucana, né? Moro na capital, em Recife. Nasci e me criei aqui na região metropolitana de Recife. Toda a minha experiência profissional é aqui, né? Embora eu tenha algumas atividades profissionais em outros estados, né? Inclusive em Fernando de Noronha. É, eu me descobri na nutrição porque não consegui passar em fisioterapia em minha primeira oportunidade de vestibular. Então, a nutrição ela apareceu na minha vida como uma segunda oportunidade, né? Eu tentei, mudei de área, né? Mas, na verdade, não conhecia muito os aspectos da nutrição, não conhecia os campos da nutrição quando eu ingressei. A nutrição, há 15 anos atrás, quando eu iniciei, era algo muito pouco falado, pouco conhecido, pelo menos aqui na região. A gente já tinha nutrição, já tinha o curso de graduação há algum tempo na Universidade Federal, mas não era algo muito falado entre as pessoas, pelo menos no meu círculo. Nem durante o vestibular as pessoas falavam tanto, nem nos cursinhos da vida as pessoas discutiam tanto sobre nutrição. E eu pesquisei alguma coisa sobre a área e decidi que eu queria trabalhar. Hoje nem trabalho com esse campo, né? Mas é algo que eu queria na época, que era trabalhar com idosos, né? Nutrição voltada para idosos. E acabei ingressando na área de alimentação coletiva, né, que é a área que, na época, a gente tinha aqui mais oportunidade. Existia também o que vocês chamam hoje de nutrição social, né, voltada para a saúde pública, os concursos, e a gente tinha área de ensino também, muito forte aqui na região. Inclusive, a minha primeira oportunidade de trabalho na nutrição foi no ensino técnico. Eu dei aula para uma um curso técnico aqui de enfermagem na época, e foi minha primeira oportunidade. Eu tirei o CRN e surgiu a oportunidade de dar aula nesse curso, em uma cidade aqui vizinha da região metropolitana, e eu fui dar aulas. E aí surgiu a oportunidade de ingressar nos serviços de alimentação, né? Eu tinha marcado com um grupo de amigas para a gente fazer visitas nas empresas que a gente tinha aqui. A gente tinha a GR, Sapori, a gente tinha uma empresa forte aqui chamada Norflap, e a gente fez a distribuição dos currículos nessas empresas, e eu fui chamada para uma entrevista. Na unidade de alimentação, nessa empresa terceirizada onde eu atuei, eu nunca atuei com serviço próprio em produção de refeição, sempre era terceirizada, né, destinada a um público, enfim, sempre para um público institucional. E aí, nessa empresa terceirizada, eu tive experiência em muitos campos da alimentação coletiva. Eu tive a oportunidade de conhecer a produção para atender a uma demanda de fábricas, né? Então, eu trabalhei em duas fábricas aqui da região, uma de embalagem e uma de alimentos. Trabalhei com produção em várias unidades hospitalares, né? Então, foram aproximadamente 5 anos voltadas para esse segmento, né, de produção, e principalmente voltado para a área hospitalar. Então, eu tinha muito contato com as copeiras, a gente tinha muito contato com a clientela, mas em todos os casos o serviço não era próprio, era um serviço terceirizado de refeições. E a gente enfrentava todos os desafios, né, de agradar os clientes e de agradar os consumidores, né, os comensais, e também de agradar à empresa que me contratava, porque eu tinha que dar resultados. Então, existia aí
essa dificuldade do mercado, né, que acredito que ainda existe até hoje, né, da gente agradar gregos e troianos. Mas foram experiências que a nutrição me trouxe, né? Então, como nutricionista, eu me formei a partir de 2008, iniciei a faculdade em 2004. Eu passei no segundo vestibular aqui na UFPE, então a Universidade Federal ela me deu a possibilidade de cursar de forma integral e de ter experiências dentro da nutrição em projetos voltados para a alimentação coletiva. Então, eu tive projetos nos mercados públicos, eu tive projetos para alimentação escolar. Então, a gente conseguiu trabalhar em diversos projetos e experienciar essa área de alimentação coletiva. Quando eu saí da minha vida profissional, a área de UAN, ela é uma área que tem uma dedicação muito grande, né? Inclusive nos finais de semana e tudo mais. E aí eu acabei que preferi ingressar na área de consultoria. Foi surgindo algumas coisas para mim, algumas demandas de serviços de consultoria e responsabilidade técnica, uma carga horária um pouco menor. Então, eu era plantonista no hospital e conseguia atender essas demandas. E foi aí quando eu comecei a me desvencilhar mais da área de produção de alimentos e seguir mais para o mercado de consultoria, assessoria e responsabilidade técnica. Isso não quer dizer que eu não continue praticando, né, todas as habilidades que eu adquiri, porque tudo que a gente aprende na questão gestão, na parte administrativa, comunicação, a gente ainda continua aplicando na nossa carreira de uma forma geral, né, em tudo, inclusive na minha empresa hoje. Então, essa área acabou me absorvendo muito. Eu comecei a precisar de mais flexibilidade e comecei a dar aulas, né? E aí foi quando eu senti a necessidade de fazer o mestrado, né? O mestrado, ele veio junto com o SENAC na minha carreira. O SENAC, ele exigia um certo conhecimento, né? Um conhecimento maior sobre certas áreas, e aí o mestrado acabou me ajudando muito no desenvolvimento do estudo sobre os alimentos, sobre as técnicas, sobre as tecnologias, sobre o que é que eu posso fazer para melhorar, né, para industrializar. Então, eu trabalho no SENAC hoje, né, como instrutora, é, tenho alguns anos lá, mais de 10 anos de carreira lá no SENAC, e a gente consegue levar para os serviços, né, tanto para a população como para os empresários, uma série de novidades em virtude desses conhecimentos adquiridos no mestrado. Né? O mestrado em Ciência e Tecnologia ampliou muito a minha capacidade profissional, ampliou muito a minha estruturação de negócio, de serviços, de habilidade mesmo de trabalhar com o campo dos alimentos. E aí, em paralelo, eu desenvolvo, né, atividade de ensino, de atividade de ensino também no ensino superior, né, como professora universitária. E aí, eu já dei aula durante 7 anos em uma outra instituição, mas aí hoje eu faço parte da Faculdade Senac e minha atuação lá se dá em cursos de estética, mas também no curso de gastronomia, todos voltados para o campo dos alimentos. Essas atividades de ensino são atividades que eu gosto muito, né, de mesclar com as atividades profissionais na prática, porque isso acaba agregando tanto a minha prática profissional me leva para um ensino, como o ensino me leva a uma prática profissional efetiva. Né? E eu gosto de conciliar essas duas atividades. É um pouco estressante, cansativo, mas é algo que me satisfaz bastante. Né? Então, o mestrado me ampliou muito a possibilidade de conhecer mais coisas, então hoje eu participo de grupos de publicações, participo de eventos todos os anos para me capacitar, né? Busco sempre novidades para a gente estar aqui hoje, trazendo para vocês novidades, informações atualizadas, né? De forma clara, concisa. E aí vocês vão perceber que, de fato, eu trago muito dos elementos profissionais, das experiências que eu tenho, né, para dentro desse momento hoje. Eu tenho uma página, né? Então, na pandemia, como eu atuava em uma pós-graduação, desde 2016, né? Como coordenadora de pós-graduação, em 2016, com a pandemia em 2020, a gente começou a ter um número muito menor de alunos envolvidos, e aí eu comecei a sentir necessidade de ter
uma atividade, um curso, que fosse um curso curto, já que as pessoas não estavam querendo fazer pós-graduação. E aí surge a página Curso para Consultores, que é uma página voltada para profissionais que queiram se capacitar em alguns segmentos, tanto da unidade de alimentação como para a consultoria. E esses profissionais, eles vêm com o objetivo de fazer cursos pontuais. Eu costumo dizer que a formação superior, ela traz o conhecimento, a formação da pós-graduação, ela traz a prática profissional, só que de uma forma mais extensa, e os cursos curtos, eles são muito direcionados para um determinado segmento. Eu atendo muito pessoas em mentorias, mesmo online, que têm o objetivo de aprender determinadas coisas. Por exemplo, eu quero fazer rotulagem. Então, eu conheço o rótulo, sei como é, mas eu não sei como entregar isso, eu não sei como fazer, eu não sei o contrato. Então, eu atendo muita gente, muitos profissionais que têm interesse em conhecer sobre esse tema especificamente, nesses cursos, né? Então, às vezes, produtos que eu tenho lá que atendem à demanda desses profissionais, né? Que ajudam a aprender habilidades, produtos específicos, conhecimentos específicos em focos, né? Então, a pós-graduação, ela traz um conhecimento a longo prazo. E esses cursos, geralmente, eles oferecem orientações pontuais naquela temática. E isso é muito interessante para o mercado, né? A gente tem tido muito sucesso no atendimento aí de pessoas no Brasil inteiro, e no mundo, né? A gente atende, inclusive, pessoas que estão no Canadá, fora do Brasil. E atuo como empresária, né? Então, esse campo da consultoria, assessoria e responsabilidade técnica faz parte da minha vivência profissional. Tudo que eu aprendi na UAM, na unidade de alimentação, eu consigo hoje aplicar tanto na indústria como nos serviços de alimentação. A indústria muito mais voltada para o mestrado, né? O mestrado me ampliou essa capacidade e as experiências que eu tive na produção alimentícia em diversas unidades diferentes me oportunizaram estar hoje oferecendo serviços de soluções para empresas. E aí a gente trabalha muito com rotulagem, ficha técnica, trabalhamos com implantação de boas práticas, né? Então, são os serviços principais que a gente vem oferecendo, o que não quer dizer que eu não tenho um mundo de possibilidades, né? Por exemplo, desenvolvimento de produtos e outros, tá? Então, para você que atua aí nesse mercado da unidade de alimentação e nutrição, você também pode prestar serviço de consultoria para uma outra empresa, né? Levando sua experiência para lá. Então, eu sempre incentivo vocês a buscarem além, né, a trabalharem fora da caixinha. É importante que vocês implementem isso na vida de vocês, né, onde vocês estão atuando, mas também no mercado fora de vocês. É possível, inclusive, prestar consultoria para fora do estado, né, para outros estados online. Então, hoje existe um mundo de possibilidades, né, que vocês podem atuar. Então, convido vocês, né, diante disso, dessa breve apresentação profissional, né, que vocês conheçam um pouco da minha página Curso para Consultores e ainda conheçam um pouco sobre a minha vida pessoal, né? Quem quiser conversar um pouco mais, pode seguir a página Curso para Consultores, ou ainda Ellen Lima Nutri, que é a minha página pessoal. A gente lá conversa muito sobre nutrição e saúde. Então, quem quiser trocar uma ideia, né, depois de assistir a aula, dá um feedback para mim, troca uma ideia lá, conversa comigo. A gente fala um pouco sobre isso, tira as dúvidas de vocês e eu estou à disposição, tá? Esse momento é um momento inicial e a partir de agora, o nosso contato estabelecido, a gente tem um mundo aí de possibilidades para a gente se comunicar. Então, podem contar comigo aí para a carreira e jornada profissional de vocês. Tá certo? Estou aqui em Recife, no cantinho de Recife, mas estou à disposição aí para a gente conversar com todo o Brasil, tá? É um prazer estar aqui com vocês, eu tenho muito prazer no que faço e a gente vai fazer, de fato, um módulo diferente, um módulo que vai diferenciar a carreira e a jornada profissional de vocês. Sejam bem-vindos. A gente vai falar de documentação hoje, né? Então, documentos. Vamos começar por esse grupo aí de documentos, é a parte 1 da nossa aula de hoje. Gente, documentação é algo muito importante numa empresa. Ela vem geralmente aliada às questões sanitárias, né? Existem as obrigações que a gente precisa cumprir aí nessa empresa, e normalmente essa questão de documentação, ela vem aliada à vigilância sanitária. Não somente, né? Porque existem, de fato, documentos que eu preciso ter em uma outra pegada. Como assim, Ellen? Cada empresa, cada estabelecimento tem sua característica. Então, muitas vezes eu preciso lançar a mão de outros documentos que não são sanitários, mas que vão trazer um fluxo, né? Vão trazer uma melhoria
contínua desses processos da minha empresa, do meu negócio, ou o local onde eu atuo. Então, cada empresa tem sua característica, cada empresa vai precisar de um documento diferente, né? Às vezes eu trabalho com isso, tanto eu tenho os meus documentos para os negócios que eu atuo, como eu também ofereço esses documentos para venda. E aí, para vocês terem uma ideia, eu sempre digo aos alunos, gente, quando vocês pegam um documento de modelo, seja ele da internet, seja ele de algum pacote que vocês adquirem, deem a cara de vocês, modifiquem esse documento. Essa é a primeira orientação que eu dou. Por quê? Porque cada documento, cada pessoa tem um jeito de falar, se porta de um jeito, cada estabelecimento tem um jeito de entender melhor, cada local que a gente atua. Tem também, cada município tem suas características, né? Tem suas palavras que precisam ser utilizadas, definidas, tá? Então, requisitos que precisam ser definidos, né? Então, a gente precisa atender esses critérios. Outra coisa, adaptem os documentos àqueles locais, adaptem os documentos a cada estabelecimento. Mesmo que eu tenha um documento padrão no meu estabelecimento, eu vejo muito que cada cliente que eu atuo, cada cliente que eu lanço esses documentos, eu preciso fazer pequenas adaptações. Por quê? Porque essas adaptações elas vão melhorar o entendimento daquela equipe, ou elas vão precisar, de fato, por ter características diferentes, de itens e elementos diferentes naquele documento, tá? Então, essas adaptações, mesmo que eu tenha um padrão, vão precisar existir, vocês vão perceber. Outra coisa que o documento traz é a organização desse espaço, né? Então, esses documentos, quando são elaborados, eles precisam ter um padrão, eles precisam ter estipulados um espaço de guarda também. Então, vocês vão precisar, de fato. Hoje se trabalha muito com o arquivamento digital. Eu normalmente tenho clientes, em cada cliente, uma pasta de documentos de vigilância sanitária, mas eu também procuro deixar um espaço digital, um drive, né, algo ou um arquivo, um HD externo, que eu possa ir arquivando esses documentos daquela clientela. Hoje em dia, isso tem sido muito mais prático, em virtude da vigilância sanitária, que também solicita documentos de forma online. Quando esse documento não é possível ser gerado somente online, eu faço o preenchimento e a gente faz o registro fotográfico para arquivamento em Drive. Hoje, inclusive, a gente está modificando um sistema em uma cliente como um teste, fazendo a plastificação desses formulários e fazendo a escrita desse formulário com um piloto. Então, à medida que o mês acaba, a gente faz o registro fotográfico e arquiva esse documento de forma digital. Isso tem evitado a impressão, o gasto de papel, né? E tem facilitado muito para a equipe, né? Para fazer os registros, né? Tanto o arquivamento das informações quanto os registros, porque ocupa menos espaço, né? O espaço agora é digital, tá? Com relação à documentação, também eu preciso lembrar vocês que como é que eu posso trazer esses documentos? Como é que eu posso construir meus próprios documentos? Lancem mão arrisquem, né? Então, documentos não existe um padrão, muitas vezes, determinado do que precisa ter. Alguns vão existir essas informações, eu vou passar para vocês, tá? Mas a maioria deles são documentos que não precisam de certos itens. Vocês vão adaptar conforme a necessidade. Então, ousem, né? Eu geralmente faço uma tempestade de ideias. Eu pego vários documentos de modelos diferentes, de empresas diferentes, e aí eu vou construindo o meu próprio documento. Então, eu faço daquele o meu modelo e adapto a cada cliente, né? E essa construção, ela vai trazer muitas ideias, porque, por exemplo, um usa de um jeito, outro usa de outro. Com a internet, né, com o chat GPT, por exemplo, eu posso solicitar que ele crie para mim até um modelo. Né? Então, o chat GPT cria um modelo de um formulário que contenha isso, isso, isso e aquilo. É fácil criar. Então, a inteligência artificial hoje, ela pode te ajudar, inclusive, nessa criação de documentos. Ela pode te dar. Eu crio documentos em tabelas, eu crio documentos em listas, né? Então, hoje é muito mais fácil a gente gerar essa criação de documentos a partir dessas ferramentas de IA, tá? É claro que precisa passar por uma revisão, ninguém aqui está dizendo que o documento que sai vai ser utilizado, mas ele é mais um artifício, ele é mais uma estratégia que a gente pode utilizar. Eu geralmente pego vários modelos de empresas diferentes, né, da internet, vou copiando, vejo livros, né, a gente vai mostrar para vocês aqui alguns livros,
e aí vejo como é que isso trata, e a partir daí eu crio o meu próprio modelo. Às vezes até experiências que a gente tem em outras vivências, visitas técnicas, né? Um cliente que, quando você vai, já tinha um profissional atuando nesse mercado, e aí você faz amizade e capta essa informação. Então, é muito interessante como a gente consegue trabalhar com documentação. Outra coisa, documentos não são estáticos. Então, uma vez que eu crio a documentação dessa empresa, nunca mais eu vou precisar editar, de jeito nenhum, de modo algum. Você vai precisar editar sim. Então, é importante que a gente entenda que esses documentos são mutáveis. E para isso existe o código de revisão. Existe também a necessidade de você estar constantemente elaborando documentos. Né? Eu, por exemplo, quando eu elaboro um documento, eu vendo o documento para o meu cliente. Como assim, Ellen? Eu crio o documento em PDF, né? Gero esse documento, mas eu também libero o arquivo digital que é editável. Por que eu faço isso? Porque qualquer necessidade que o cliente tiver de editar, ele pode editar. Olha, mas você não perde o cliente assim, dando o documento para ele. Esses documentos, para mim, são documentos que são documentos vivos, eles vão precisar ser editáveis. E nem sempre o cliente tem tempo ou sabe fazer edição. Então, eu prefiro deixar à disposição e deixar claro que é como se fosse um benefício para ele. Até porque, se ele quiser me substituir por outra pessoa, hoje eu estou muito tranquila, não tem problema. Ele pode tentar o serviço com outra pessoa, né? E aí eu sei da qualidade do meu serviço, eu garanto que o meu serviço está adequado, eu garanto que eu posso trazer outros documentos e inovações. Então, eu estou sempre em busca de novas ideias, né? Capto ideias do mercado e levo para os meus clientes. Então, agora mesmo, eu tenho uma cliente que eu trabalho há algum tempo, é uma cliente que eu tenho desde 2000 e acho que 21, gente, ou é 23. E essa cliente, não é 23 não, 23 foi logo agora, 2021. E aí essa cliente, a gente criou agora um drive, eu atendo algumas unidades dela, né, são várias operações. Eu comecei fazendo um manual para ela. E esse manual que eu fiz, vocês vão ver o meu modelo, é um manual no meio, no Canva, né? E aí eu entreguei esse manual para a cliente e eu fiz assim, ó, eu estou construindo pelo Canva e vou deixar para você editar junto comigo. E aí ela também é nutricionista, minha cliente, ela é formada em nutrição, mas ela tem outras atividades administrativas e não conseguia dar conta, e aí me contratou para fazer o manual. E aí, para ela, foi uma surpresa, porque ela já usava o Canva, mas ela nunca tinha pensado em usar o manual para fazer o. Nunca tinha pensado em parar para fazer o manual no Canva. E aí, assim, o manual dela é belíssimo, porque eu coloco as fotos, eu edito, eu coloco de acordo com a identidade visual. A gente vai falar disso mais na frente. Mas aí, essa cliente, ela é muito satisfeita. E aí, assim, agora a gente tá. Essa foi a primeira impressão que eu consegui passar para ela. E aí ela me contratou para um serviço, depois para outro serviço e para outro serviço, e hoje eu atendo ela em vários serviços. Eu atendo em inspeção de fábrica, em inspeção de lojas. Eu trabalho com a inspeção dela, eu faço fichas técnicas, né, que a gente está num trabalho lá constante de fichas, e aí a gente acaba que enriqueceu mais. Então, a boa impressão do documento que eu elaborei, né, vai deixar marcas nessa cliente para sempre. E a gente vai começar a apresentação de hoje falando sobre isso. Vocês vão ver, sobre marcas. Antes da gente começar, eu vou apresentar para vocês algumas bibliografias, tá? Na verdade, durante a apresentação, eu vou trazer para vocês algumas bibliografias, que são esses livros aqui que eu tenho, né? Então, eu tenho alguns materiais, são livros que eu utilizo. Vocês estão vendo que aqui tem uma biblioteca bem extensa. Ali a gente tem outra biblioteca também, tem outra estante. Mas eu vou apresentar para vocês alguns livros, então não saiam daí para a gente trazer essas novidades. Pois bem, já que a gente falou de deixar marcas, né? É como eu falo sempre sobre o documento. Essa frase aqui é minha e eu digo assim, ó, o documento é deixar uma parte de si, é impressionar ou não, é marcar, assinalar presença, é perpetuar seu trabalho e o registro sobre quem você é e o que você fez, é o seu legado. Então, elaborar documentos para empresas é deixar uma marca, né? É deixar informação lá. Sempre que eu visito os estabelecimentos, eu percebo, eu analiso se existem marcas daqueles
proprietários, né, daquelas empresas que elaboram esses documentos, porque isso é muito importante, né? É importante que eu demarque o território, que eu tenha uma marca presente ali diante do meu cliente, tanto para ele como para comunicar para outros, seja outros profissionais, sejam outros clientes. Né? Quando eu quero saber se tem RT no local, eu sempre procuro, cadê as plaquinhas? Cadê os avisos? Será que tem alguém que preenche aqui? Quem é que faz a conferência? Então, essa é uma forma também de eu apresentar o meu trabalho para o mercado. A própria vigilância sanitária, ela já me conhece, né, aqui na região, porque eu tenho um trabalho forte de documentação. A documentação é muito organizada, a gente tem uma estruturação muito legal de manual de boas práticas e POPs. Então, isso demarca o território, isso demarca a minha presença no mercado. Então, já existe um conhecimento de que, se Ellen Lima está naquele local, a gente tem uma certa garantia de que o produto está sendo bem organizado. Ou eu tenho abertura com a vigilância para entrar em contato, esclarecer e comunicar sobre aquele cliente, as dificuldades que eu tenho com relação as dúvidas que eu tenho, né, com relação à documentação. Então, de fato, gente, quando a gente constrói um documento, a gente está deixando ali as nossas informações, o nosso ambiente, a nossa característica no papel. Eu tenho uma aluna aqui que ela prestou serviço fora do estado, ela é do interior do estado e ela veio trabalhar na capital, num hotel, né, numa empresa de hotelaria. E aí a empresa de hotelaria tem um cliente que veio para Recife, conheceu o hotel, né, como cliente, né, e ele disse, chamou a nutricionista. E a gente já vai assustada, né? Ela disse, eu já fui assustada. E aí ela chegou nesse local e aí o cliente disse assim, eu gostei muito, eu gostei tanto dos documentos que você criou, que eu quero levar você para o meu estabelecimento, para o meu hotel, para você implementar as documentações de lá. E aí ela ligou para mim, Ellen, como é que eu faço? Como é que eu cobro e tal? Né? Porque ela é de UAN, ela é de unidade de alimentação, mas ela foi convidada a ir para um outro estado, acho que foi Paraná, não me lembro se foi Paraná, que era para ela implementar, ou era Rio de Janeiro, para implementar essa documentação lá. Ele ia dar hospedagem, enfim, ia pagar, e ela ia trabalhar alguns dias lá nas férias dela para implementar esse serviço. Então, foi um sucesso. Então, vejam que é isso que a gente pode apresentar, né? É esse resultado que a gente pode conquistar. Esse é um dos exemplos que eu tenho para mostrar para vocês. Mas, de fato, a partir dessa documentação, a gente consegue, de fato, conquistar a nossa clientela. A gente consegue, de fato, é, perpetuar nosso trabalho a partir dali. Então, que vocês possam, a partir da aula de hoje, perpetuar esse trabalho, divulgar esse trabalho de vocês, tanto dentro da unidade de alimentação e nutrição, como também nos serviços de consultoria que vocês podem prestar. Então, para a gente começar, a gente vai trazer a definição de dicionário. O que é, aliás, de um dicionário falando sobre o que é documento, né? Então, a primeira definição diz: é uma declaração escrita que se reconhece oficialmente como prova de um estado, condição, habilitação, fato ou acontecimento. Essa é a primeira definição. A segunda definição diz: texto ou qualquer objeto que se colige como prova de autenticidade de um fato e que constitui um elemento de informação. Concordam que a segunda ela é mais adequada para a gente? Que de fato ele se constitui como um elemento de informação, tanto para o meu funcionário, como para mim, como para a vigilância, como para o meu cliente, e que ele é uma prova de autenticidade daquilo que está sendo efetuado naquele local. É perfeito. Existem documentos que eu coloco estrategicamente, né? Vou dar outro exemplo para vocês. Existem documentos que eu coloco estrategicamente. Eu trabalho com lojas, fiscalização de algumas lojas que vendem alimentos, doces, né? A confeitaria está em alta aqui em Pernambuco. E aí, existem empresas que elas têm latas, né? Garrafas, latas, e eu coloco um aviso na porta do refrigerador, né? Onde se armazenam essas bebidas, e coloco uma instrução de trabalho sobre a limpeza dessas latas. Eu posso mostrar para vocês depois aqui como é que é essa instrução de trabalho. E aí, vocês acham que essa placa
ela está direcionada somente para o meu funcionário? Não. Ela tem o objetivo de informar para o meu cliente que eu tenho boas práticas com relação às embalagens que eu estou adquirindo. E isso é uma estratégia de marketing também, porque é um diferencial do meu negócio. O cliente percebe o nível de excelência e a preocupação que eu tenho. Um outro exemplo, os banheiros de algumas empresas de franquia apresentam informativos sobre a frequência de higienização. Eu acho que vocês já devem ter visto isso em algum lugar. É muito comum na Bob's, por exemplo, ou McDonald's. E eu também uso esse artifício. Isso é interessante. Por quê, gente? Porque eu também estou espelhando para o meu cliente. Eu coloco o colaborador para forçar a fazer a higienização, porque ele entende que toda vez que ele fizer o registro para mim, eu estou entendendo que ele fez a limpeza e ele quer mostrar serviço, e ao mesmo tempo eu estou mostrando para o meu cliente que eu estou fazendo a higienização adequada, além de atender os requisitos de vigilância sanitária, né? Para mim é ótimo. Então a gente, como a gente diz aqui em Pernambuco, a gente mata vários coelhos apenas com uma cajadada, tá? Então eu consigo, de fato, com essa documentação, ter uma prova de autenticidade daquele fato e ao mesmo tempo é um elemento de informação, né? Constitui esse elemento de informação. Então, com isso, a gente tem a importância desses documentos para a nossa jornada profissional, para o nosso ambiente de trabalho. Agora a gente vai fazer uma breve pausa, tá? Eu vou encerrar essa primeira parte da aula e a gente vai continuar tratando da base legal. Ellen, como assim? A base legal é qual a legislação que me dá suporte para implementar todas essas documentações necessárias. Vocês vão ver, né, que existem documentos em ordem estadual, municipal e federal que vão nos ajudar a estabelecer esses controles, esses parâmetros, tá certo? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo e a gente se encontra, se Deus quiser. Até lá!